o Lula falou agora há pouco, disse, olha, a gente vai superar a previsão de crescimento do FMI. Esse dado fez aí lá fora, inclusive, produziu mais otimismo em relação ao que se espera do PIB do Brasil do que aqui. O Itaú ainda ficou abaixo, mas Goldman passou dos 2 e alguma coisa. É sustentável ou não é? Quero sua análise sobre esse número e sobre esse conjunto de sinais, né, Aúdio? O governo está trazendo aí, sabe Deus aí exatamente se está sendo uma coisa que é sorte, né? Conjuntural, como dizem que tem de acompanhar os líderes, né? A sorte e a virtude, ou se de fato já é reflexo de alguma ação do governo. Eu quero te ouvir sobre tudo isso. Bom, vamos lá, Dani. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, assim, evidentemente tem um peso grande aí do agro, né? E cada vez mais o agro ganha importância na estrutura de participação do PIB na economia brasileira. Para a gente ter uma ideia, lá em 2000, a participação da agropecuária, né, no PIB do Brasil era próxima a 12%. Hoje ela já é 30%. Então, qualquer variação mais brusca, seja por clima, aumento de produtividade na agropecuária, hoje impacta mais o PIB do Brasil do que impactava 10, 20 anos atrás. Esse é um primeiro ponto, um ponto positivo, vai gerar um PIB maior. Por outro lado, eu acho que também tem indicadores positivos do mercado de trabalho que não é só do agronegócio. Eu acho que, a minha opinião, de que reformas que foram feitas no passado, principalmente a reforma no setor trabalhista, começou lá no governo Temer, tem continuado, isso tem ajudado, tem dado mais flexibilidade ao mercado de trabalho e tem ajudado junto também com o fenômeno demográfico, né? Nós temos menos pessoas hoje começando e ingressando no mercado de trabalho, e explica um pouco dessa dinâmica. Agora, o NACA destacou uma coisa que eu acho que é importante a gente ter noção. O Brasil, quando a gente começa a aumentar o período, ele ainda tem uma dificuldade de crescer mais de uma maneira sustentável. Tá? O Brasil, por exemplo, lá em 2015 e 2016, teve uma queda acumulada do PIB, a maior em 100 anos, ele caiu menos 7%, menos 3,5%, depois menos 3,3%. O que se esperaria de uma economia relativamente saudável depois de uma queda dessa? Ela crescer mais. O Brasil cresceu lá em 2017 um pouco mais que 1%, em 2018 um pouco mais que 1%, na época, 2019 é a mesma coisa. Né? O Brasil está com essa dinâmica, 1,5%, se ele começa a crescer um pouquinho mais que nem no ano passado, a inflação sobe. Como é que nós vamos resolver isso? Melhorando a produtividade da economia. Aí, confiança na economia, aumento da taxa de investimento, aumento da capacidade de oferta. Então, a gente precisa esperar mais tempo e persistir em reformas, em aumento de eficiência, melhoria da educação. A velha agenda, né, Dani, NACA, que a gente fala no país há muito tempo, que não é de um nem outro governo, é persistir numa boa agenda de crescimento para a economia. NACA. Aúdio, eu queria te ouvir sobre o que pode acontecer com a atividade no segundo semestre com a expectativa de movimento do Banco Central. Se, de fato, o juro começa a cair a partir de agosto, como está se formando o cenário, como que reage o PIB? A gente pode ter um número mais perto de 3 do que de 2 ou já está tudo na conta? Eu acho que está um pouco na conta já, número, para mim é um número entre 1,5 e 2, né? A gente tem que esperar, o mercado de trabalho também tem surpreendido positivamente. Eu acho que já está na conta do mercado uma redução aí, quem sabe a partir de agosto, de taxa de juros, e aí uma redução relativamente rápida, né? Agora, a gente precisa observar, os dados que vocês mostraram agora atestam isso, que nós estamos com dificuldade de crescimento de consumo das famílias, né? Porque a renda não está subindo muito, porque as famílias estão endividadas e tem um ambiente ainda de certa desconfiança no setor privado para os próximos anos, para aumento de investimentos. Então, os investimentos privados precisam aumentar e a capacidade de renda, de consumir das famílias também precisa aumentar. Aí eu acho que se nós começarmos a ver isso, junto com a redução de taxa de juros, lá pelo terceiro TRI, talvez a gente possa ter um crescimento maior do que 2%. Por agora, eu acho que ele subiu, mas está mais entre 1,5% e 2% para esse ano. Ô, gente, fechou a Bolsa, né? E o Bovespa abriu em alta hoje e fechou em alta hoje. O dólar recuou ali ao patamar dos R$5 de novo, chegou a 5,11 ontem, né, na Kagawa, com certa apreensão também pelo cenário
externo, né? A Bolsa encerrou a primeira sessão, então, com alta de 2,6, voltou à casa dos 110 mil pontos, fechou aí 110.564, e também o dólar recuou quase 1,30%, né? 1%, 1,30%, voltando ao patamar de R$5. A Bolsa é dos instrumentos à mão, né? O que o Aode leva, digamos assim, né? Porque é o mais volátil, então ele não é exatamente o melhor indicador sobre macroeconomia, mas deu uma bombada no mercado, né? Assim, a questão as pessoas pareceram mais ali com mais apetite para risco, né? Para investir depois desse número 1,9, Aode. A Bolsa reage rápido, né? Sempre há uma surpresa positiva, ela sobe, sempre tem uma surpresa negativa, ela cai. Ela vai continuar subindo, né? Ou não, em maior ou menor intensidade, de acordo com a consistência dessas boas notícias. Mas o panorama geral hoje, o que traz desse número, é que tem um pouco mais de crescimento do PIB e, ao mesmo tempo, olhando para a inflação, está com cara de que está mais consolidada essa queda de taxa de juros a partir do segundo semestre. Eu acho que é isso mais que o mercado está olhando e vê de maneira positiva, até porque saiu muito dinheiro de bolsa e de renda variável para ir para renda fixa, para aplicar em juros. Quando os juros começarem a cair, é natural que você tenha um retorno de parte desses recursos para ativos de mais risco, como a própria bolsa. Naka, você ainda consegue, quer dizer, por mim a gente fica mais um pouquinho com ele, mas você fica comigo, Aode, 2 minutinhos para a gente fechar? Isso. Naka, tá rico o papo, vamos ampliar aí essa análise, primeiro resultado do PIB do Lula, Naka. Eu acho que é interessante observar tudo isso e queria ouvir um pouco a Aode sobre isso. Qual é o papel da discussão fiscal dessa história toda? Porque o primeiro trimestre a gente teve muita dúvida sobre como se comportariam as contas públicas no governo. A gente teve a aprovação há 2 semanas, isso tudo acaba consolidando o cenário de que a economia pode engrenar ou é só o primeiro passo, não dá para contar marco fiscal e agora o PIB melhor do que esperado como sendo ali o início de uma onda de boas notícias? Naka, ajuda sem dúvida, né? Tanto o marco fiscal, mesmo que ele fique talvez longe de que alguns gostariam de ver algo mais sólido do ponto de vista de controle de crescimento de dívida pública e gasto, mas ele é melhor do que antes, que a gente não tinha regramento nenhum. O governo vai precisar ter um esforço de aumento de arrecadação para o marco fiscal ficar de pé. Todo mundo sabe disso, ele vai ter que buscar receitas aí, quem sabe entre 1% e 2% do PIB. Aí eu acho que quando ele completar isso, dá mais solidez ainda. E o principal avanço, na minha opinião, que vai acabar trazendo mais confiança no mercado, mais expectativa de crescimento para frente, é se o governo conseguir avançar numa boa reforma tributária. E todos nós sabemos que é difícil, mas uma boa reforma tributária, aí sim, ela acho que muda a expectativa de crescimento, de investimentos no país, não para um trimestre, não para um semestre, não para um ano, mas para um horizonte maior, para 5, 10, 15, 20 anos. Então, eu acho que a agenda do governo hoje é consolidar depois o arcabouço fiscal, um aumento de receitas que deixe claro que a dívida pública não vai sair de controle e, junto com isso, avançar e aprovar uma boa reforma tributária que eu tenho convicção que vai fazer com que o investimento privado no Brasil aumente.